Você sabe o que levar na mala de viagem para prevenir doenças e tratá-las? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, infectologista e dermatologista, e a doutora Carol Lins, que é infectologista, e eles vão explicar para a gente o que a gente deve levar na nossa bagagem para prevenir algumas doenças, o que a gente deve fazer, o que a gente deve usar como conduta. Será que o hotel que eu vou ficar, eu devo me preocupar com a toalha ou não? Com a roupa de cama ou não? A gente às vezes toma banho de chinelo, né? Que fica com medo de pegar alguma coisa. É isso mesmo? A gente deve fazer? Ou é uma neura? Ou tem que chegar no hotel e dar uma faxina antes de começar a usar? Como que funciona isso? Leva um lisoforme na mala, doutor Ricardo, doutora Carolina? Então, Renata, essa questão das viagens é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam muito nas viagens, né, Carol? E elas avaliam várias coisas e muitas vezes esquecem de levar ou de considerar coisas que são essenciais. Realmente importante, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu acho importante quando a gente fala em viagem, né, e em prevenção de doenças ou de evitar perrengues mesmo na viagem, tem duas coisas que eu acho muito importante. Primeiro é pensar no seu destino, né, assim, para onde que eu estou indo? O que existe ali? Eu estou viajando aqui dentro de Minas Gerais, que é onde a gente está, eu estou viajando dentro do Brasil, eu estou viajando para fora do Brasil. Por quê? Porque a gente sabe que em algumas regiões você tem doenças que não tem em outras regiões. Uhum. E às vezes você vai precisar de se preparar para essas coisas naquela região, né? Assim, e aí, eu achei interessante quando você falou se isso é só neuro da minha cabeça ou não, porque assim, às vezes as pessoas levam muitas coisas e às vezes as pessoas esquecem de muitas coisas. Isso de levar muitas coisas, eu lembro muito quando meus filhos eram pequenos, que a gente ia viajar, por exemplo, para algum lugar e fazia aquelas malas enormes, entendeu? E aí um dia conversando com uma outra pessoa, ela virou para mim e falou assim, olha, você está preocupado levando fralda, levando isso, levando aquilo? Deixa eu te perguntar, na cidade que você vai tem criança? Se na cidade tem, lá tem fralda, lá tem pomada para neném, lá tem comida de neném. É verdade. Não, tem ET, né? a cidade Se que eu ela vou tem uma ET. mínima estrutura, eu não preciso levar tudo, eu preciso levar o que é essencial. Então a primeira coisa, eu acho que é isso, é você ter um pouco de noção, assim, do local para onde você vai e da estrutura tem uma farmácia, que ele tem. tem um supermercado. Exato. Né? E aí pensando até na qualidade do hotel, é pensar qual hotel que é esse que eu tô indo, né? Assim, hoje isso melhorou demais pra gente, né, Carol? Porque você tem muitos comentários na internet. Então, assim, vale a pena dar uma lida nas avaliações que as pessoas fazem, né? Porque às vezes lá vai estar te contando, olha, a higiene do hotel não é legal, ou a higiene do hotel é legal. Ah, o hotel é muito mofado, quem tem alergia vai passar mal. Não, esse hotel é ótimo e ele nunca tem mofo. Isso muda pouco. Não tem carpete. Isso muda um pouco a sua perspectiva quanto ao início da viagem, né, Carolina? E se essa lavanderia ela lava esse enxoval com água quente, passa, sim, isso já diminui demais a chance de você probabilidade de pegar alguma coisa. Exatamente. Né? Se por outro lado você vai ler lá nos comentários e tem sempre relatos, por exemplo, o hotel tinha, sei lá, pulga que me picou, vai ter de novo, entendeu? Assim, não é? É verdade. Assim, algumas dessas infestações são difíceis de controlar, então assim, às vezes vai ser recorrente. Então vale a pena dar uma estudada, né? Assim, para onde eu vou, o que eu preciso e o que tem de estrutura no lugar. E a outra coisa que eu acho muito importante é quanto tempo eu vou ficar lá. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pensa numa viagem de um final de semana, uma viagem de uma semaninha, a realidade sua é uma. Quando você pensa numa viagem assim, eu vou fazer intercâmbio e ficar 6 meses fora, é outra história. Entendeu? Assim, viagens muito longas, tipo intercâmbio, viagem de mais de um mês, você tem que ir no médico antes fazer um check-up, porque o médico lá custa muito mais caro do que aqui se for fora do Brasil. Se você usar óculos, você tem que levar 2, porque você perde um aqui no Brasil, você acha que você não vai perder lá? Entendeu? Assim, você vai querer pagar outro lá? Você não tem a receita para comprar, vai ser muito mais caro, né? Assim, vale a pena ir no seu dentista fazer um check-up, uma revisão da parte dentária. Então, assim, tem muitos cuidados que são muito sutis e que as pessoas, às vezes, não lembram para viagens muito longas. E quando a gente é
um passageiro, né, um viajante, isso é uma pergunta mesmo. A gente tem uma probabilidade de pegar a doença local com mais facilidade? Tipo uma gripe que está só circulando por ali, ou não? Se a gente está com a imunidade legal, isso meio que passa despercebido. Eu acho que depende muito do tipo de doença, né? Exato. Então, por exemplo, o que é muito já consolidado, a área de malária, transmissão de malária. O primeiro caso de malária em uma pessoa que não é de uma região procedente, ele é muito mais grave. Então, se eu que moro aqui no Brasil e vou para uma região amazônica ou para um país da África e da Ásia onde existe malária, né, nunca tendo tido contato antes, porque essas pessoas elas são expostas desde muito pequenas, né? Então essas pessoas elas têm malária nos primeiros anos de vida. Isso faz com que, sim, o corpo adquira, fica um pouco mais resistente. Ele tem uma imunidade que a gente não tem, ele não tem uma imunidade né? plena que faz com que ele não pegue, adoeça, mas ele consegue fazer uma imunidade parcial que faz com que os quadros sejam mais leves. Mais leves. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou tender a ter um quadro muito mais grave, né? E aí é uma outra preocupação, né, Ricardo, que eu agregaria à sua. Qual que é o suporte de saúde que eu tenho naquela localidade? Né? Então, a quantos quilômetros eu estou de um hospital, de um atendimento médico? Se estou fazendo um plano de saúde também, seguro, né? Um seguro de saúde assim, fora local. do Brasil, eu desaconselho totalmente que as pessoas viajem sem um seguro de saúde. Tem que ter, né, Carolina? Tem que ter. Jeito. Assim, porque muitos locais não vão ter assistência pública. Né? A gente já está acostumado com o SUS aqui no Brasil, mas não é a realidade do mundo. E o contrário, né? Quando tem estabelecimento de saúde, são caríssimos. Sim. Né? Então, assim, eu já ouvi casos de pessoas que recentemente, um colega que é médico, que no Canadá gastou R$1.400 por causa de um corte na mão. $1.400 canadenses, perdão. Né, de um corte na mão. Então, assim, olha que absurdo, né? Então, a gente eu realmente aconselho a não viajar sem um seguro de saúde, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem que a Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem um convênio com inúmeras cidades do mundo e sendo cidadão de Belo Horizonte, a gente consegue com antecedência, tá? A gente consegue em cidades parceiras, então é um convênio de Belo Horizonte com cidades do mundo inteiro, que a gente consegue gratuitamente o seguro. É só procurar com antecedência, fica a dica aí. Não pode deixar para a última hora, porque leva um tempinho aí para fazer a burocracia. Mas nós que somos cidadãos de Belo Horizonte temos essa facilidade. Legal, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Eu não sabia. E o acesso é por onde, Carol? No portal da PBH, lá tem informações, ou na prefeitura também presencialmente, mas no portal consegue sim informações. Só que, né, como eu frisando, precisa de um pouquinho de antecedência, não pode deixar para a última hora. Sim. E pensando nas outras coisas, né, Renata, assim, pensando assim, o que vai levar na mala, que era isso que a gente estava pensando aqui também antes, né? Então, o que é importante, né? Assim, se a gente for pensar. Primeiro, se você tem algum problema de saúde, você tem que levar os medicamentos que você faz uso todo dia, né? Assim, eu já tomo remédio. Não é porque tá de férias da medicação, né? Exatamente. Eu sou diabético, eu vou ter que levar as coisas. Mas eu tô de férias, eu queria ficar uns dias sem tomar remédio. Olha, eu te desaconselho, porque assim, não é hora nas férias fora da sua cidade de você fazer experiência se vai dar certo ou não você ficar sem um remédio. Concorda comigo? Ou trocar, às vezes, o remédio não é hora. Antes de viajar, ou começar a tomar um remédio durante a viagem, né? Não é hora para essas coisas, né, gente? Assim, a gente faz troca de medicação, a gente faz ajuste de dose quando a gente está na casa da gente, quando a gente está num momento tranquilo, não no momento que você está mais vulnerável, porque querendo ou não, na viagem você vai estar um pouco mais vulnerável do ponto de vista de estrutura, né? Exato. Então, a primeira coisa é isso, levar os seus medicamentos de rotina. Depois, sintomáticos, né, Carolina? Sintomáticos são aquelas medicações para tratar sintomas, né? Então, dipirona, paracetamol para dor ou febre.
Sim. Né? Se você tem, por exemplo... Antialérgico. Um antialérgico. Isso, se você sabe que você tem muita alergia, um antialérgico. Se você sabe que eu tenho muita dor muscular e eu vou para um lugar que eu vou fazer atividade física. Se você tem costume de usar um anti-inflamatório, outra medicação. Um relaxante muscular. Relaxante muscular. Medicação, por exemplo, eu tenho muita cólica menstrual. Você tem que levar o remédio da cólica menstrual, né? Então, são importantes. Dor de estômago. Sim. Em muitos locais fora do Brasil, esses medicamentos, eles não são comprados sem receita. Né? Então, às vezes, a pessoa vai achando assim, se eu tiver uma dor lá, eu compro um remédio na farmácia. Mas muitas vezes você vai precisar de uma receita, né? E a outra coisa que tem que lembrar é importante levar a receita. Exato. Né? Uhum. E lembrando isso que a Carolina falou também, às vezes você viaja até dentro do Brasil, mas o local que eu vou tem estrutura? Ou eu tô indo para aquela praiazinha que é longe de tudo, que a cidade mais próxima fica 3 horas de carro, 2 horas. E a farmacinha só tem as coisas básicas, não tem os remédios, né? Que a gente tem costume de usar. Exato. Às vezes um soro, né? Sim. E sobre essa questão da receita, sempre eu recomendo. As medicações de uso contínuo, sim, elas devem ter uma receita. Quando fora do Brasil, devem estar escritas em inglês. E eu sempre recomendo que divida um pouquinho na mala de mão e na mala despachada. Sim. Porque digamos que você despache todas as medicações e sua mala extravia. Sim. E é um remédio de pressão, um remédio de coração, você não pode ficar sem essas medicações. Nossa. E até levar um pouquinho de remédio para mais, né? Exato. Porque você tem um problema para voltar para o país, perde voo. Aí leva a continha. Exato. E aí pode ficar sem. Então, eu sempre falo, olha, a maior parte despachada, mas leva uma pequena quantidade para alguns dias na mala de mão e a receita, de preferência, transcrita em inglês. Isso acaba sendo importante para não ter perdas, né? Assim, Exato. não ter intercorrências ou surpresas na viagem. Né? E a OMS também, ela disponibiliza um site, no site informações sobre o destino que você está indo. Então, hoje, eu sempre recomendo pesquisar o que tem lá naquela localidade que eu vou conhecer de mais comum, para você se preparar. Né? E conseguir saber montar uma mala mais estratégica, né? Até nesse sentido também, assim, se você vai para alguma área que tem alguma doença que às vezes está mais frequente naquele momento, essa doença é prevenível por vacina? Vale a pena eu vacinar antes de ir? Né? É um país, por exemplo, que só entra com o certificado de vacina para febre amarela, que é o único hoje que é solicitado assim como obrigatório para alguns países. Mas se for obrigatório, se você não tiver feito, você não vai entrar lá. Então você tem que ter, não adianta. E não adianta olhar na véspera, é o que a Carolina falou. Você tem que olhar com uma certa antecedência para tirar pelo site do Ministério da Saúde o certificado com antecedência. Né? Então é importante você se preparar. E a vacina, se você não tiver, você vai ter que tomar pelo menos com 10 dias antes. Sim. Porque você vai precisar que a vacina esteja atuando no seu corpo no momento que você chegar lá, né? Então não adianta, eu vou viajar amanhã, me vacinei hoje. Né? E o outro problema que tem é que, assim, além dela precisar fazer efeito, se for um país que exige a documentação, você tem que ter tido tempo de fazer a vacina e emitir o certificado, que não é emitido atualmente automaticamente. Você tem que fazer uma solicitação e eles te retornam isso com um intervalo de alguns poucos dias. É rápido, mas não é de um dia para o outro. Não demora aí uns 5 dias úteis, 3 dias úteis. E não é automático, gente. Esses países não reconhecem o nosso cartão de vacina. Não. Porque as pessoas, né, acham, não, chegando lá eu vou levar meu cartão de vacina. Cartão de vacina é um documento que você não deve levar para fora do Brasil, porque não vai ter utilidade nenhuma. Ainda periga você perder o documento lá. Sim. Né? Eles não vão reconhecer aquilo ali como um documento válido, ele está em português. Né? Ele não tem uma certificação que mostre que ele não é um documento falsificado, que ele é legítimo. Então, assim, não levem, gente, cartão de vacina. Só vai servir para você perder e piorar ainda mais sua situação, né? E para mala também, Renata, umas outras coisas que a gente sempre recomenda, assim, um pequeno kit para machucado, para curativos, né? Assim, se você tem o hábito de fazer curativo, por exemplo, com um band-aid, com um esparadrapo, com um micropore, mas com algum desses, com uma gazinha, ter produtos para pequenos curativos. Às vezes vai andar muito, tem um calo, né? Sim, sim.
essas dicas também são importantes, né? Assim, por exemplo, se você vai para trilha, para caminhada, levar um sapato confortável. Não é um sapato novo que vai para trilha, que vai andar para caramba, porque o sapato novo sempre vai dar calo. Mas eu queria ir bonitinho. Ninguém lá conhece o sapato. Para eles, ele é sempre novo. Entendeu? Assim, a verdade é essa, né? Então, assim, tem Seja que ser seguro e apropriado. E até para a própria viagem mesmo, né? O trânsito da viagem, você ir com uma roupa confortável, né? confortável. Porque senão já chega na viagem estrupiado. Sim. Por exemplo, se vai andar muito, é muito comum a gente ver calosidades e machucados. Se anda muito em lugar úmido, é muito comum o paciente apresentar pé de atleta, frieira. Então, assim, lembrar que se vai num lugar que molha, você tem que ir com um calçado que consegue secar, ou você tem que levar uma meia, alguma coisa para você trocar, para assim que possível, né? Assim, porque se ficar úmido, quentinho, vai ter frieira. Vale e vai ter secar problema. o pé com secador, Ricardo? Vale secar o pé com secador quando chega no hotel, com certeza. Entre os dedos, é uma região difícil, que às vezes a gente esquece, né? Sim, enxugar bem entre os dedos, né, Carolina? Então, vale aquelas pomadinhas também que a gente fala que é Santa Desonida? Tem alguns... Ou uma pomada antialérgica, né, para passar na hora. Sim, algumas vezes, por exemplo, essas que são com corticoide, para picada de inseto, elas diminuem muito coceira, né, Renata? Então, assim, para um uso pontual, essas pomadas que têm corticoide na formulação, por exemplo, que tem desonida, mometazona, hidrocortisona, dexametasona, elas não são boas para uso prolongado, contínuo, porque o uso contínuo delas, ele afina a epiderme, afina a pele. Então, eles são prejudiciais a longo prazo. Mas eles diminuem coceira? Mas uma emergência... Uma emergência são ótimos, né? Assim, esses produtos para queimadura solar também? Sim, tipo protetor solar de qualidade. O ideal tem que levar, é não se queimar. Né? Né? O ideal é não se queimar. Repelente, dependendo o que pra talvez onde não você tá seja a indo. realidade, né? Às vezes a pessoa vai fazer um passeio, né? Um passeio turístico, não lembra tanto, não vai pra praia, né? Sim, vai sim. caminhar e aí não presta tanta atenção que tem o sol. O dia tá nublado. O dia nublado é o veneno. Porque, assim, a famosa pegadinha do dia nublado, exatamente. Porque se a pessoa tá nublado, mas o raio, em especial o ultravioleta, ele atravessa a nuvem e te queima também, né? Assim, ele não vai queimar tanto quanto se estivesse sem a nuvem, mas ele continua queimando, né? Então é uma outra coisa que é importante lembrar, né? Levar viseiras e chapéu, né? Exatamente. Óculos escuro. Costuma ficar muito para trás também, né? Sim. Lembrar de retocar o protetor também, que aí passa de manhã e fica o dia todo ali, esquece. Fica ali maravilhado com as coisas que tá vendo e só lembra quando vai dormir. Porque na verdade é essa, né? Chegou no hotel, você fala, não, tô destruído. Se você for para algum lugar que é mais difícil acesso ao sistema de saúde, né? Assim, em especial, é muito comum as pessoas fazerem uma consulta médica antes da viagem, em especial para ter acesso a alguma medicação antidiarreica, né? Assim, algum antibiótico que precisa. É uma coisa que às vezes a gente acaba, dependendo da localidade que o paciente vai, a gente acaba recomendando também, né, Carol? Por saber que é muito comum, assim, viagens para locais um pouco mais ermos, a pessoa às vezes não vai usar na viagem, mas é uma forma de medicar rapidamente. Rapidamente, né? exatamente. Ou então, às vezes, também entrar em contato com o médico durante a viagem. Eu estou precisando, eu posso usar o remédio, como devo usar, né? Sim. O ideal é isso, é a pessoa se consultar previamente e já levar aquilo ali já pensando nas situações, né? Porque também não deve se usar um antibiótico de uma forma desnecessária, mas ela vai ter os critérios, os momentos ali. Então, começou uma diarreia com presença de sangue, muco, que são critérios, assim, de uma diarreia mais invasiva, com gravidade. Então, febre, prostração. E às vezes a pessoa fica tão doente que às vezes não consegue nem voltar direito dentro do avião, passa muito mal, né? Então, se conseguir controlar, às vezes, para chegar de volta também, né? E quando a gente chega, nós também temos que manter a atenção. Porque tem algumas doenças que, se a viagem for muito curta, você vai contrair lá e manifestar no Brasil. Então, por exemplo, esteve em regiões de transmissão
de malária na África, por exemplo. Quando chega no Brasil e tem febre, poucos dias depois, ou até algumas formas, muito tempo depois, precisa informar que esteve nesses locais para que o médico possa pensar nesses diagnósticos. Olha, estou voltando de uma viagem à África e isso pode ser malária. Né? Porque se a gente não tiver essa informação, às vezes o médico que está aqui jamais vai pensar. Vai ficar pensando só nas doenças em locais, outras coisas, né? Exatamente. Então é muito importante manter essa vigilância quando a gente retorna para o Brasil. Isso. E um médico estrangeiro, às vezes, para cuidar do brasileiro, talvez tenha uma certa dificuldade, Com né? certeza. Com certeza, com certeza. Isso é bem frequente, assim, da gente ver, né? Assim, por exemplo, eu lembro, eu tinha uma colega médica, que era até infecto também, que quando ela casou, ela fez uma viagem para fora do Brasil, assim, ela e o marido daqui de Belo Horizonte e região de Minas, né, assim, e viajaram e ele teve uma febre fora do Brasil. Fizeram exame até para malária para ele, que aqui nem tem, entendeu? E não fizeram para dengue. E não fizeram para as coisas básicas, né? Assim, então, você vê que assim, tem um certo desconhecimento, né? Assim, porque não é a realidade, né? Deles. Eu lembro quando nós fomos num congresso, uma delegação de colegas médicos, e um apresentou um trabalho muito brilhante sobre dengue. E vários estrangeiros prestigiando a apresentação e gostaram muito, né? Mas o mais interessante foi que ao final da apresentação, que ele falou o tempo todo, né, sobre dengue, né? O colega parabenizou, né? Muito bom o seu trabalho, mas o que é dengue? Né? Então, assim, achou interessantíssimo, aqui, mas não tem a menor ideia, né? Que doença intrigante é essa, né? Então, foi o What is dengue? É duro, né? É duro, mas faz parte, né? Mas acontece. Sim. E o que mais que a gente precisa levar? Precisa estar toda hora passando álcool nas mãos? Precisa chegar dentro do avião e passar álcool na cadeira, na bandeja? Em todo mundo, né? Em todo mundo. Sim. Tem que ter o cuidado também para não ficar o chato, né, Sim, da com viagem. certeza. Né? Ou Porque, exagerado, né? É. Porque a gente também tem, a gente tem defesas, né? Sim, contra e acaba não algumas curtindo, coisas. né, a viagem, né? Não aproveitando. Assim, alguns comportamentos não fazem o menor sentido, né? Ficar tacando álcool em tudo. Então, assim, o álcool, ele não vai atuar sobre a matéria orgânica, né? Então, assim, aonde ele é feito, o próprio nome fala, álcool para as mãos, né? Então, não adianta eu pegar um álcool gel e passar na superfície, não vai adiantar nada, né? Então, e a maioria das doenças são veiculadas pelas mãos. Então, acho que se a gente tomar um bom cuidado em manter as mãos limpas, toda vez que tiver uma sujidade, uma sujeira evidente, a gente lavar com água e sabão. Quando a mão estiver visivelmente limpa, eu olho, não tem nada, eu posso usar o álcool. Eu acho que isso, né, Ricardo? Evitar colocar a mão no rosto também, os olhos o tempo todo. Evitar de ficar pegando em tudo o tempo todo também, né? Porque tem gente que sai encostando nas paredes em todos os lugares, né? De forma desnecessária, né? Eu lembro quando eu viajei com as meninas, pequenininha, a gente estava no aeroporto de Miami, e aquele tanto de gente, né, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e a gente parou em frente a uma padaria, uma doceria que tinha um negócio rodando de bolo e pão. E a gente parou ali para ver qual que a gente ia escolher. E no maior cuidado com as duas, né? Para elas não pegarem nada durante a viagem, para não estragar a viagem. Quando eu olho para baixo, as duas estavam grudadas no vidro, lambendo, né? Como se fosse aquele limpador de aquário. Eu falei, pegaram vírus internacional. Gente, eu tive tanto cuidado a viagem inteira. Quando eu olhei para baixo, falei, oh meu Deus, pegaram todos os vírus de todos os países. Comportamento de criança, né? Assim mesmo. Mas criança é assim mesmo. Não tem mas jeito. Graças a Deus não aconteceu nada, né? mas a gente fica preocupado, né? Sim. E aí, falando um pouquinho sobre a questão de alimentação, gente, eu acho que precisa de ter uma noçãozinha também, né? Porque às vezes a gente enfia o pé na jaca e come coisas cruas que a gente não está acostumado. A chance E aquelas comidas locais, né? Temperos muito loucos, né? Assim, que podem dar diarreia, podem dar dor de estômago, pode não cair tão bem, né? Esses lugares que comem escorpião, Exato. barata. E até esses mais comuns
comuns, uma ostra mesmo, né, esse tipo de alimento que é cru e que não tem, né, às vezes uma procedência. Estraga a viagem. Água, né? gelo, que é uma coisa eu muito ia falar simples, isso também, né? que é muito comum, assim, a pessoa tem o maior cuidado. Não, eu vou tomar, não vou tomar suco, porque eu não quero beber água do local, vou tomar um refrigerante. Sim, é melhor, mas às vezes o refrigerante é questionável. Não, eu vou tomar uma bebida que é gaseificada, que o risco é menor. Claro, porque é mais difícil você fazer um gaseificado do que um suco, né? Assim, aí faz tudo certinho e coloca o gelo. E aí, com que água que fizeram o gelo? Com que água que fizeram o gelo, exatamente. A minha mãe sempre falava isso. Falava assim, você chega num lugar, você come uma coisa que tiver muito produto químico. Porque essa coisa não vai fazer você passar mal. Então, era Coca-Cola e chips. Era a comida de viagem. Industrializado, né? Mas eu acho que assim, só da gente já ir naqueles alimentos que foram bem cozidos, ali a gente já diminui. Muito, né? Cuidado com as exposições prolongadas. Então, os buffets, que às vezes o alimento fica ali muito tempo, muitas às vezes horas. restaurante de estrada, né? Que às vezes a pessoa almoça no restaurante de estrada e a comida tá ali, né? Um dia inteiro. É sempre melhor aquilo que foi feito na hora, aquilo que tem menos tempo, né, de exposição e que é cozido, né? Assim, isso não tiver um embalado, né? O industrializado. O industrializado, ele vai ser, em geral, ele tende a ser o mais seguro, né? Sim. Nessa hora, ele é o mais saudável. A depender do lugar, né? Mas também é isso. Eu acho que a gente precisa ter também uma leveza para que a viagem não fique desgastante, né? Para que você também... seja uma boa viagem. E não deixe de desfrutar das vivências da gastronomia local, né? Que muitas vezes a gente fica com esse preconceito e realmente não desfruta. Então, eu acho que a gente tem que ser prudente, né? Então, assim, nessas horas usar o sexto sentido ali, né? E falar assim, gente, eu acho que aqui, né, não vai dar bom, como diz, né? Não, e se viu, assim, olhou, ficou na dúvida, com certeza é melhor, né? Não evitar. A dica é pesquisar, né? Pesquisar o lugar, pesquisar o hotel que vai, como vai, né? E procurar um bom médico para orientar ali o que deve ser levado, né? E o que deve ser feito a nível de receita, né? Procurar um médico que ajude um pouco ali, né? A direcionar. Até para não ser presa na alfândega. Isso daí. Tráfico de medicação. Tráfico de medicação. Muito bem. Mas fazer a viagem ser mais leve, mais tranquila e sem perrengue. Sem perrengue. E se passar alguma coisa, faz uma consulta. Exatamente. Né? Não deixa para lá, né? Exato. Vocês têm alguma outra dica que vocês acham que seja importante? Acho que a gente falou bastante coisa. Acho que conseguimos cobrir o assunto. Então, gostei demais. Eu gostaria de agradecer a doutora Carolina, o doutor Ricardo. Realmente, a hora da viagem é uma hora que a gente não quer passar mal, não quer passar perrengue, para aproveitar aquilo que a gente ficou sonhando, às vezes, um ano todo, né? Para acontecer. Espero que vocês também tenham gostado, que vocês façam uma boa viagem, sem doenças, sem nada, e que a gente se encontre no próximo podcast.